Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Estamos com um autor novo, Sigmund Freud e a psicanálise. Nosso tema fala da psicanálise somente de Freud, então é o único autor que nós iremos falar a respeito da psicanálise em si, né? E é o segundo vídeo que eu faço sobre ele. No primeiro eu falei sobre a biografia, de como ele nasceu ali no universo do Império Austro-Húngaro, vai estudar em Viena, uma capital cultural, vai estudar medicina, aí depois ele acaba fazendo um mestrado no equivalente à neurologia, não é bem essa área, mas eu estou simplificando o termo, e 1885-86 ele vai para o Salpêtrière, uma espécie de instituição destinada a atender pessoas com problemas mentais, que tinham sintomas e que não tinham causas físicas para esses sintomas, né? Enfim, perdia o movimento das mãos, dos braços, ficava tremendo, tinha os mais variados sintomas e que, no entanto, diante de um diagnóstico médico, não era possível achar uma solução. E ali, junto com o professor Charcot, ele aprendeu alguns conceitos, começou a questionar o que havia para além do consciente, dessa experiência que nós percebemos. Junto com o Brauer, ele vai estudar a questão da sugestão, da hipnose, e assim o Freud, aos poucos, vai deixando essa neurologia de uma base física, de uma base orgânica, na qual você examina o corpo, os nervos, para, de certa forma, migrar um pouco para uma ciência que fosse capaz de responder à causa dos sintomas dos pacientes, sem falar que o paciente está sendo mentiroso, está inventando um sintoma que não existe. Bom, esse é o trajeto inicial do que nós chamamos de escritos psicanalíticos freudianos, pré-psicanalíticos, porque é anterior à fundação da psicanálise. Bom, eu tenho enviado apostilas para vocês no Classroom, numeradas e paginadas. A que eu vou falar hoje é a apostila 08, a psicanálise de Freud, né, a parte 2 da psicanálise. Primeira em questão da hipnose, e o primeiro problema que ele se depara com a hipnose não é todo mundo, né? Ele escreve um artigo com esse título, A Hipnose em 1881. Na página 1 da apostila 8, não é todo mundo que é hipnotizado. Então, o tratamento que o Breuer tanto prezou, que ele fazia, olha só, as pessoas saram através da hipnose, ela esquece um sintoma se você conseguir hipnotizá-las. O Freud percebe que no dia a dia, a hipnose não é tão fácil de ser conseguida. Há pessoas que não entram nesse tratamento, as que mais querem ser hipnotizadas, por vezes elas não conseguem ser hipnotizadas, não funciona para todo mundo. E ele constata também que a sugestão, a forma do médico falar assim, olha, você vai ser livre disso, só funciona enquanto o paciente respeita o médico. Se o paciente tiver qualquer trauma, qualquer discussão com o médico, o tratamento volta a estaca zero. Então ele começa a pensar, será que não existe uma maneira de eu superar essa questão de usar a hipnose? Não existe uma forma de certa maneira, eu ser capaz de fazer com que o paciente seja tratado sem recorrer a esse método tão instável, né? Ou eu vou falar assim, olha, você não vai ser hipnotizado, não tem como te atender. E ele e o Breuer continua trabalhando nesses métodos, discordando um do outro, mas ainda juntos, até que, de fato, ele percebe que se o paciente falasse no sintoma, se ele começasse a contar, para a psicanálise a fala é algo fundamental, ele era capaz de usar o termo que ele usa, abreagir, né? Dispersar essa energia negativa oriunda de algum trauma. Traduzindo para uma linguagem mais simples, nos dias de hoje, para você conseguir me entender, sabe quando você tem um problema que está te angustiando, e aí você procura aquela melhor pessoa, aquela tua amiga, teu amigo? Olha, eu preciso desabafar com você. Então você desabafa, e quando você fala, dá uma sensação que você se aliviou se você ficasse somente com aquilo, né? Nossa, eu tô com alguma coisa presa na garganta. Ou quando você tem uma palavra para falar para alguém, enquanto você não despeja aquilo, aquilo fica te travando, roubando as suas energias, pensando naquilo. Então o Freud, ele parte dessa perspectiva. Se a pessoa falar, se a pessoa comentar,
muito dessa energia vai ser negada. E você, aluno da formação docente, lembra lá de momentos que você estava bem complicado, com uma situação tensa na família, não sabia com quem conversar, se abriu com uma amiga, a amiga viu o problema que você não via, porque você está preso, você sente o problema te impede de enxergar, e aí vem alguém de fora e de certa maneira consegue te dar uma solução ou te ajudar a solucionar esse problema. Professor, você está falando de autoajuda? Não, não é uma autoajuda. A autoajuda hoje ela perverteu um pouquinho essa origem, né? Essa ideia de você consegue, você pode. A autoajuda ela é menos científica e mais emotiva, por assim dizer. A psicanálise ela tem métodos que são específicos, são desenvolvidos no corpo a corpo, no dia a dia, e não é só um você consegue, né? Enfim, o Freud ele vai construindo a sua teoria através dos testes e atende o paciente ali durante muito tempo para poder desenvolver o seu mecanismo. Então, a filosofia também, ela, de certa forma, hoje ela é pensada, será que a autoajuda é a mesma coisa de filosofia? O que modifica? A autoajuda, ela parte do princípio que se eu falar que você consegue, você tem capacidade, você vai superar. A psicanálise não, ela sabe que o mundo te oferece uma existência cruel, que o mundo não é bonito, que o que nós pensamos não é sempre agradável, que a felicidade não é uma coisa fácil de ser, eu não estou usando o termo filosófico, estou usando o termo psicanalítico, que a felicidade não é uma coisa fácil de ser alcançada e ela acontece assim de modo bem limitado. Aí o mundo pode te entristecer, as coisas, você pode estar bem, maravilhosamente bem, estar de humor maravilhoso e acontecer alguma desgraça na família, pode o trabalho dar errado, enfim, uma crise pode levar teu emprego. Então a psicanálise ela não trabalha como você consegue para superar a situação de momento, ela trabalha na perspectiva de que uma das competências da BNCC, inclusive, está ligada a isso, o autoconhecimento, que você precisa aprender a lidar com essas frustrações. Você vai trabalhando, você vai se fortalecendo e vai aprendendo a como lidar. Quando surgir uma situação traumática, vai desestabilizar, vai sofrer, vai ter luto, vai passar por N problema, com certeza vai, mas a psicanálise parte da perspectiva que você consegue superar. Você vai criando resistência, vai fortalecendo essas relações e aos poucos supera as dificuldades. Essa é a perspectiva freudiana. E a perspectiva dele não é uma felicidade restrita, você consegue, você vai alcançar o paraíso, vai dar tudo certo. Não. Você vai ser capaz de produzir, se você levar sorte, você vai ter sucesso, vai conseguir cuidar da família, vai conseguir amar razoavelmente bem, não vai ser tão egoísta, não vai ser neurótico com limpeza, não vai ser neurótico em relação a regras sociais, que não pode ver a pessoa violar uma mínima de uma regra e já vai surtar. Então são essas perspectivas que a psicanálise que estava surgindo pós-hipnose prometia, no caso, né? Bom, vamos lá então, eu falei com vocês, nossa, eu gastei 8 minutos para fazer essa introdução. Bom, falei então que o Freud percebe que a hipnose ela não funciona com todo mundo, e aí ele acaba tendo que recorrer, abandonar esse método progressivamente. Ali na página 1, um caso de cura pelo hipnotismo, ele está dizendo, nas apostilas que eu faço para vocês, tem uma palavra escrita assim, comentário, grifado e de negrito. Então lê esse comentário que ele é uma explicação a respeito do que a obra está dizendo. É a minha fala sobre a explicação. Que a hipnose colocava em transe, que o Freud conseguiu curar uma mulher que não conseguia amamentar, enfim. E ali ele primeiro defende a hipnose e o resultado que ela teve, até que ele percebe que ela não funciona com todo mundo. Na página 2, ali ele fala carta a Brauer, né? Os dois vão trabalhar juntos nesse início e vai explicar o que é um trauma, da onde que surge um trauma. E para ter uma noção, professor, da onde que surge? Você falou que tem histeria, que são traumas. O que seriam esses traumas? Bom, foi como eu antecipei agora para vocês.
desde um acontecimento, por exemplo, você brigou com alguém e não pôde falar. Sabe o que é desabafar? Você é alguém que não consegue desabafar e não consegue falar o que tem de falar e guarda aquilo para você, é um trauma. Uma experiência sexual na infância, como muitos casos teve em muitas famílias, né? Por isso, cuidado com a maneira como que você fala com a criança, o cuidado com o tratamento que você dá. E isso não precisa ser um abuso sexual lá em última, enfim, uma violação sexual em última análise, não. Qualquer experiência, por mais simplória que pareça aos nossos olhos, pode ter danos, assim, quase irreparáveis na vida das crianças. Eu vou dar um exemplo para caminhar para o fechamento desse vídeo, na vida do próprio autor, do Freud. O Freud, quando era muito criança, e como não sei se eu cheguei a comentar com vocês, ele é de origem judaica, os filhos dele são judeus, apesar dele ser um ateu, né? Mas a origem dele é judaica, então o pai era judeu. E os judeus, ao longo da história, principalmente no universo do Império Austro-Húngaro, eles foram ignorados, né? Por toda a Europa, todo mundo expulsava os judeus. Expulsaram da Espanha, de Portugal, onde quer que tinha judeu, tinha gente expulsando. E os antissemitas encontraram o pai dele na calçada. Naquela época era proibido o judeu andar na calçada, o judeu andava na rua, era tido como se fosse um animal ou pior. E os pais jogaram o chapéu dele no... Desculpa, os soldados jogaram o chapéu do pai dele no chão, ultrajaram o pai e o pai não fez nada, né? E por quê? Porque se fosse fazer alguma coisa, provavelmente ele e o Freud teriam morrido nas mãos dos antissemitas. O Freud começou a nutrir uma lembrança infantil. Ele nunca foi capaz de ter uma relação afetiva com o pai por causa dessa cena, né? E ele fazendo autoanálise, ele voltando, usou a psicanálise para se autoanalisar, percebeu que ele não conseguia manter uma relação de afeto com o pai justamente por causa dessa cena inicial da infância que tanto prejudicaram a sua vida. Então você vê, por que ele teve essa sensação? Porque o pai, para toda criança, é um herói. Todo mundo acha que o pai é herói, meu pai é o mais bonito, meu pai é o mais forte, quando é criança, né? Depois que vai crescendo, vai transmutando. Do pai vai para a professora, para o professor, e vai cada vez mais passando para frente, para o namorado, para o fulano. Então a gente tende a identificar alguém como sendo um exemplo, um modelo para nossas vidas. E ele viu que o pai foi incapaz de responder, teve uma aversão, durante o velório do pai ele não conseguia, sofreu desmaios, não conseguia assistir o velório do pai, tudo por causa de um trauma de infância que não foi lidado. E a ideia dele é justamente essa: se tem algum trauma de infância que, de certa forma, atrapalha a convivência, a relação, o afeto entre as pessoas, o trabalho, a cooperação entre as pessoas, era necessário voltar a ter esse trauma de infância e lidar com ele. E aí, para vocês que vão para a formação docente, vão trabalhar com educação infantil, fundamental compreender essa noção. Outro sentido, da educação infantil, as crianças projetam muito dos valores dela nos pais, porque é a primeira comunidade que eles têm contato. Quando chegar na escola, vai ter criança que vai projetar os valores dela em você. Vai achar que você é o herói, a heroína dela, tá? Então, como que você vai receber essa criança? Que tipo de relação que você vai manter com essa criança? São questões que são essenciais, né? São fundamentais. E não só em nível infantil, fundamental, inicial, sexto ano. Nossa, quantos e quantos alunos do sexto ano deu dar aula, de ter aquela afeição por você? Como que você vai lidar com essa afeição? Como alguém responsável, como alguém capaz, como alguém que vai entender que a criança tem uma fragilidade e está projetando alguma coisa em você, né? Eu vou dar um exemplo aqui para ser bem claro, né? Eu vou dividir essa apostila 8 em duas partes porque eu quero dar esse exemplo que é fundamental. Hoje a gente sabe que a pedofilia ela é um dos assuntos que tem que estar em pauta a todo momento. Então você, enquanto professor, você olha o teu aluno porque você não sabe de que família que ele veio, você não sabe o tratamento que ele tem, e você é um observador. Você não vai dar aula para robô, você vai olhar o comportamento, as atitudes, e por meio disso ele vai contar muita coisa para você.
Então, às vezes, tem aluno que vem com afeto, que vem com afeto diferenciado, que vem com uma carência em relação a você. Será que você vai ser alguém que vai direcionar esse afeto, que vai saber como lidar, que vai saber que é uma pessoa que está projetando em si, né? O Freud, no tratamento psicanalítico, muitas pacientes projetavam esse trauma nele, então achavam que amava ele, que tinha essas coisas. Então é fundamental você pensar também, você enquanto professor, vai pegar muito aluno, aluna, que vai chegar e vai falar com você, nossa, você tá linda, você tá não sei o quê. E nessa hora você vai ter que ter a maturidade para conduzir, para saber que é um deslocamento, que é uma fase de crescimento e saber orientar essa criança, né? Não vamos ser predadores em sala de aula, vamos ser pessoas que orientem, que se preocupem com a formação de nossas crianças. Então, essa é uma ideia da psicanálise também. E aí, depois eu irei falar sobre o complexo de Édipo, sobre algumas outras questões, como que a mente infantil ela projeta sentimentos, projeta emoções, porque é tudo confuso, né? Eles não são igual nós, que temos essa ideia do que é projetado, do que queremos, do que não queremos. Então é fundamental conhecer essa confusão mental que opera nos primeiros anos, principalmente vocês que vão trabalhar com a infância. Tranquilo? Eu parei na página 2. Na próxima aula eu continuarei falando da apostila 8. Qualquer dúvida, me perguntem.